Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do nosso site gurudoexcel.com. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma segunda parte do nosso vídeo onde nós falamos sobre criar log de acessos utilizando o VBA. Esse vídeo não é bem uma continuação do primeiro, é apenas uma modificação. No primeiro vídeo, se você não assistiu, eu vou deixar o link aí para você poder ver depois, mas no primeiro vídeo a gente criou um log de acesso onde a gente armazenava dentro de uma tabela algumas ações que a gente fazia na nossa planilha. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o mesmo exemplo, porém ao invés de armazenar dentro de uma tabela, nós vamos armazenar dentro de um arquivo TXT. Nós vamos fazer esse armazenamento numa parte externa a esse arquivo. E isso vai resolver alguns conflitos que poderiam ocorrer, por exemplo, quando algumas pessoas falavam aí de utilizar situações onde duas ou mais pessoas utilizavam a planilha ao mesmo tempo e a gente tivesse que manipular a mesma tabela. Então, para resolver isso, nós vamos salvar o nosso log de acessos dentro de um arquivo TXT que vai ser armazenado junto da nossa pasta de trabalho, ok? Então, para demonstrar para vocês, eu vou fechar aqui esse arquivo. Eu tenho aqui uma pasta onde está aqui o nosso arquivo, perceba que não tem nenhum arquivo aqui ainda. Quando eu abrir, ele já vai gerar um arquivo aqui chamado log.txt, ok? E dentro desse arquivo vai ter aqui a nossa primeira atividade, que vai ser abrir a nossa pasta de trabalho. Então, vou abrir o nosso arquivo aqui, olha. Estou executando o Excel, perceba que eu dei um duplo clique no arquivo, e nosso Excel vai ser inicializado, e automaticamente ele já vai ter gerado o arquivo. Olha, vou minimizar aqui agora, perceba que ele gerou um arquivo aqui, log.txt, eu vou abrir esse arquivo para você ver, e olha lá, ele colocou a data e a hora, né, o momento que eu estou gravando esse vídeo, o nome do meu usuário, separado aqui por uma tabulação até, porque se depois a gente quiser importar isso para o Excel, a gente consegue utilizar lá o recurso, né, de quebrar texto por colunas, e a gente consegue utilizar o tab como delimitador. Então ele tem aqui o nome do usuário, o nome do computador e a ação que foi abriu a pasta de trabalho. Eu vou fechar esse arquivo, vou voltar lá no Excel e nós vamos fazer algumas alterações. Aqui está o primeiro exemplo, né, do arquivo, ele não está inserindo nada nessa tabela, só para vocês verem. Uma outra ação que ele faz aqui é quando eu salvo. Então vou salvar esse arquivo, olha, salvei o arquivo, vou minimizar aqui, vou voltar lá no nosso TXT, perceba que ele gerou lá no nosso TXT, olha, salvou a pasta de trabalho. E mais uma ação que a gente havia configurado era que quando eu mudasse de planilha aqui, ok? Olha, mudasse de planilha, ele ia armazenar isso. Então, eu vou voltar lá, vamos ver se ele armazenou. E ele colocou aqui, ativou a planilha 2, que foram os 3 logs que a gente havia gerado. Então, o nosso objetivo nessa videoaula é criar um log de acesso que é salvo dentro de um TXT, ok? Para fazer isso, nós vamos utilizar um objeto do ADOR, que a gente chama do ActiveX Data Objects, né? Que a gente vai utilizar aí para manipular. E esse objeto que a gente vai utilizar é um objeto do tipo stream. Nós vamos criar uma classe, ok? Nós vamos trabalhar até com classe nessa videoaula. Nós vamos criar uma classe. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou abrir o editor de Visual Basic, né? Alt F11. E a gente vai criar essa classe aqui. Então, para que a gente possa fazer, primeiro eu vou excluir esses dois módulos que a gente tem aqui, ó. Vou remover esse módulo, vou remover o outro módulo e nós vamos criar eles dentro da nossa aula, ok? Então, aqui está os logs, vou deixar apenas o código aqui que ele executa, ó, que ele chama uma função, né, uma rotina chamada log e que salva aquilo que a gente configurou nos nossos eventos. Se você não viu a primeira aula, assista para você entender um pouco disso aqui, ok? Mas aqui não tem muito segredo, apenas chama antes de salvar, ele chama essa rotina que nós vamos recriá-la, ok? E também antes de inserir uma nova planilha, antes de abrir o arquivo, ele vai inserindo essas informações lá no nosso log. Então, para isso, nós vamos utilizar como eu falei, o objeto do tipo stream para a gente poder gerenciar e gerar esse arquivo TXT, ok? E nós vamos criar uma classe para isso. Então nós vamos lá, nós vamos clicar aqui, olha, primeira coisa que vocês vão ter que fazer é referenciar esse tipo de objeto que nós vamos utilizar. Então para isso você vai clicar aqui no menu ferramentas, referências, e aqui a gente vai marcar, vocês vão deixar marcado para mim essa opção que já está marcada aqui, ó, Microsoft ActiveX Data Objects, ok? 2.8, que é a versão que eu estou utilizando. Aí você deixa essa opção marcada, se não estiver aparecendo aqui, você procura na lista aí, tem várias opções, você vai procurar e vai marcar essa opção, Microsoft ActiveX Data Objects 2.8, ok? Vou dar OK aqui e nós vamos inserir então o nosso primeiro módulo de classe, que é onde nós vamos criar a nossa classe especificamente. Vou clicar aqui no menu inserir, módulo de classe, e nós vamos lá fazer isso, ok? A primeira coisa que nós vamos fazer é dar um nome para essa classe. Vou pressionar F4 aqui para ele abrir as propriedades do objeto, já com a classe aberta. Eu vou chamar essa classe de C, que é uma referência a uma classe, e vou chamar de log, ok? E nós vamos criar aqui essa classe. Essa classe nossa, ela vai ser responsável por gerar o arquivo TXT e inserir as informações nesse arquivo TXT e salvar as informações nesse arquivo TXT, ok? Para isso, nós vamos ter que criar algumas propriedades e métodos nessa nossa classe. Nós vamos primeiro declarar duas variáveis, que vai ser o próprio objeto do ADODB, né, que é do ActiveX Data Objects, do tipo stream. Nós vamos criar esse objeto e vamos criar também uma variável chamada arquivo, que vai armazenar a string, né, o caminho onde será salvo esse arquivo. Então vamos lá, nós vamos criar aqui, olha, uma variável, ela vai ser privada, vou chamar ela de aStream, ok? E ela vai ser do tipo adodb.stream, que vai ser o objeto que nós vamos utilizar
para gerenciar, para gerar esse txt. E nós vamos criar uma outra variável que ela vai chamar sArquivo, ok? Ela é do tipo string, que a gente vai utilizar essa variável para armazenar o local do nosso arquivo. O legal desse recurso que nós vamos utilizar é que você pode gerar vários arquivos txt, não necessariamente um único arquivo chamado log para salvar o log. Você poderia gerar um log por usuário, um log por sessão, você vai determinar. Aqui nós vamos utilizar um mesmo arquivo para ir salvando esse log, ok? Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: para que a gente possa manipular esse arquivo, para que a gente possa salvar a informação dentro dele, a gente precisa instanciá-lo, né? A gente apenas declarou aqui a variável que nós vamos utilizar, mas a gente precisa, além de instanciá-lo, abrir esse arquivo. E nós vamos fazer isso justamente quando a gente criar um objeto da classe clog, ok? Então, para a gente fazer isso, nós vamos utilizar aqui, ó, um comando, né, chamado private sub. Nós vamos utilizar aqui, ó, o evento chamado class initialize, que é executado exatamente quando a gente cria um objeto dessa classe, ok? Criei o objeto, ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui, ó, fazer pra gente a declaração, né, set iStream é igual a um novo objeto adodb.stream, ok? Então, ele colocou aqui um novo objeto.stream. E a segunda parte que a gente vai ter que fazer é abrir esse objeto. Então, nós vamos abrir o objeto stream para que a gente possa manipulá-lo. Seja inserindo texto, carregando dados dentro dele, a gente precisa abrir. E o inverso nós vamos ter que fazer quando nós destruímos o objeto dessa classe. Então, classe, aí nós vamos colocar aqui o terminate, ok? Que quando a gente destruir essa classe, a gente vai fazer o quê? A gente vai fechar esse objeto, ok? Vamos fechá-lo e depois nós vamos destruir. Falar que esse objeto, ele não vale nada, né? Nós vamos colocar aqui que ele é nada. Então, nós vamos atribuir esses dois valores. Então, pronto. Aqui, quando a gente criar um objeto dessa classe, nós já vamos estar criando, né, esse objeto, especificamente, declarando ele, criando a instância dele, e depois nós vamos abri-la. E quando a gente declarar a finalização dessa classe, quando a gente destruir, ele vai fechar esse objeto e vai também declarar esse objeto como nada. Agora nós vamos criar uma propriedade. Essa propriedade a gente vai atribuir para colocar o caminho do arquivo txt. Nós vamos salvar esse arquivo dentro da pasta, junto com a pasta de trabalho, no mesmo caminho, ok? Mas nós vamos deixar aqui de forma flexível para o usuário colocar onde ele quiser, ok? Quando a gente vai programando. Então, nós vamos criar uma propriedade pública, né? Então, public property, nós vamos criar uma propriedade nessa classe, ok? E nós vamos chamar essa propriedade de arquivo, ok? Essa propriedade vai ser o local onde nós vamos salvar esse arquivo, e ela vai ser do tipo string, que é apenas o caminho, ok? Apenas o caminho onde está esse arquivo. Nós vamos colocar aqui, e como é que a gente vai fazer? Quando o get, para quem não sabe, ele vai ser aquela fase onde ele está pegando o valor da variável, quando eu peço ele para saber onde está o valor dessa variável. Então, a gente vai pegar e vai armazenar aqui dentro, ó. Então, nós vamos falar assim, ó, que esse arquivo é igual, ok? Aliás, perdão, que arquivo, que é o nome da nossa propriedade, é igual o que estiver dentro de esse arquivo. Só isso. Ok? Se você quiser simplificar, pode até colocar aqui dentro da mesma linha, ó, separando por 2 pontos, já que a nossa instrução vai ser apenas de uma linha. E agora a gente vai fazer o inverso. A gente vai passar um valor. Então, nós vamos repetir aqui, ó, public property, só que nós vamos colocar o let, ok? O let é para eu passar um valor para a propriedade arquivo, ok? Então, nós vamos passar aqui, eu vou colocar um parquivo, que vai ser o nome do nosso parâmetro, que vai ser uma string, ok? Ou seja, eu vou passar um valor para ela e vou colocar aqui que o valor, então, vou separar por 2 pontos aqui de novo. Aliás, não vamos separar por 2 pontos, nós vamos colocar aqui dentro do bloco mesmo. Então, vamos lá. Esse arquivo, nós vamos fazer o inverso, é igual ao que nós passarmos como parâmetro dentro de parquivo, ok? Então, o que eu estou falando para o Excel? Olha, eu estou falando que a propriedade arquivo, quando eu passar um valor para ela, ele vai falar que esse arquivo, que é a nossa variável aqui em cima, é igual ao valor que eu passo aqui no parâmetro parquivo, que também é do tipo string, ok? Só que nós temos uma questão aqui. O que acontece? Quando a gente passar essa propriedade, a gente vai ter que recarregar para saber se esse arquivo existe. Se ele já existir, nós temos que recarregar ele dentro do nosso objeto stream aqui. Se ele não existir, não tem problema, porque ele vai ser criado. Então, a gente só precisa verificar se esse arquivo existe. Se ele existir, vamos carregá-lo. Então, como é que a gente faz isso? Olha, nós vamos fazer o seguinte, ó. If, para verificar se um arquivo existe, nós vamos utilizar a função dir, ok? E nós vamos passar o caminho desse arquivo, que é o que está dentro da variável sArquivo, ok? Se esse caminho for diferente de branco, assim, ó, é porque o arquivo existe, ok? Então, o que nós vamos fazer se o arquivo existir? Se o arquivo não existir, não precisa se preocupar, como eu já disse. Se ele não existir, se ele já existir, né, se isso aqui for diferente de branco, o caminho que a gente passar, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que carregar o conteúdo desse arquivo lá dentro da nossa variável iStream. Então, olha, iStream, que é o nosso objeto,
ponto. Aqui tem um método, né, chamado load from file, que é carregar de um arquivo. E qual arquivo que eu quero carregar? O arquivo que eu acabei de passar como parâmetro, o arquivo que está aqui no caminho, o arquivo que nós determinamos, ok? E aqui nós temos que fazer o seguinte: quando a gente carregar esse arquivo, automaticamente o cursor nosso fica no início do arquivo. Então, se a gente começar a salvar a informação dentro desse arquivo, o que vai acontecer? Ela vai começar a sobrescrever a informação que já tem, e a gente não quer isso, a gente quer que fique armazenando sempre no final do arquivo. Para isso, nós vamos ter que determinar a posição do nosso cursor, que vai ser exatamente o tamanho do arquivo. Se eu quero que ele fique lá no final, eu tenho que carregar todo o arquivo primeiro para deixar lá. Então, já carreguei o arquivo e vou falar que a posição do iStream aqui, ó, ponto .position, é igual a quem? É igual ao iStream, ok? Ponto .size, que é o tamanho do próprio arquivo. Então, carreguei o arquivo todo e a posição dele é o final, o tamanho do próprio arquivo, ok? Prontinho. Agora que nós já criamos a propriedade arquivo, nós vamos criar o método registrar, que vai ser necessário quando a gente quiser registrar uma informação dentro do nosso TXT, ok? Então, vamos lá. Public, sub agora, né, já que é uma rotina, registrar. E o que a gente vai passar? A gente vai passar como parâmetro aqui o conteúdo, né? Vou colocar aqui str ação, ok? Que vai ser a ação que a gente vai passar, o que a gente quer registrar, o iString, ok? Então tá aqui, ela é do tipo string e a gente vai fazer o comando aqui. O que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever dentro do nosso arquivo o que o cara passar aqui, o que o usuário passar. Só que além do que o usuário passar, a gente quer registrar, olha, deixa eu voltar lá no nosso TXT, vou minimizar aqui, vou voltar. A gente vai ter que passar 4 colunas, né? 4 informações, a data e a hora, o nome do usuário, o nome do computador e o texto que ele passar, o texto que a gente determinar. Então, se a gente voltar lá, vamos voltar lá. Aqui a gente vai ter que fazer tudo isso aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Existe um método, né, chamado writeText, que é responsável por escrever um texto dentro do nosso objeto stream. Então, ó, vou chamar aqui o iStream, ok? Ponto writeText é igual, o primeiro texto que a gente vai escrever é a data e a hora. Então, nós vamos utilizar o comando now e nós precisamos dar um tab, né, uma tabulação, para que ele passe para a próxima coluna. E isso tudo dentro da mesma linha. Olha, então nós vamos chamar aqui uma constante do VBA chamada VBTab, que simula como se a gente tivesse pressionado um tab, ok? Vou dar um enter e vamos escrever o próximo texto. Então, vou repetir isso aqui, ó. Vou repetir esse comando aqui, ok? E aqui nós vamos passar agora o nome do usuário, que é utilizando o environ username, ok? E vou simular novamente o tab. Simulei o tab. Vou repetir o comando, agora vem o nome do computador, environ computer name, ok? E vou simular o tab novamente, para que ele dê mais um tab para passar para a próxima linha, ok? Para passar para a próxima coluna do nosso TXT. Isso tudo está sendo armazenado dentro do nosso texto, ok? Dentro do nosso arquivo. E por último agora, repetindo aqui, a gente poderia até utilizar aqui um if, né, para abreviar esse comando, mas nós vamos deixar assim mesmo, por enquanto. Então, vou colocar aqui e ver um texto, que é o que o cara passou aqui dentro do str ação. Olha, str ação é o texto que o cara passou. E para acabar, né, porque na hora que eu terminar o texto eu tenho que passar para a próxima linha, para que o próximo texto seja armazenado sempre no final, nós vamos dar aqui, olha, um vbcr, que é o vbcrlf, que simula a quebra de texto, ok? Ou seja, como se estivesse dando enter. Então essas são as duas variáveis que nós vamos utilizar, as duas constantes, né, do VBTab e VBCRLF, e aqui os valores, now, environ, né, para username, environ computer name para o nome do computador, e o que o cara passou como texto aqui, beleza? Tranquilo. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que salvar, né? Isso aqui está gerando dentro do stream, só que a gente precisa salvar o nosso arquivo. Então, para salvar o nosso arquivo, nós vamos criar um outro método chamado salvar mesmo, salvar, ok? Vou chamar aqui de salvar, vou dar um enter aqui e nós vamos digitar aqui agora o que nós vamos fazer. O que a gente precisa fazer? Ó? O nosso objeto iStream tem um método chamado save, né? Save to file. Olha lá, save to file. A gente precisa passar o quê? O endereço. E o endereço é a própria propriedade arquivo, né? O nome que a gente salvou aqui, que está dentro do sarquivo. Então, sarquivo é o nome da nossa propriedade, ok? Vírgula, e aqui a gente deve determinar como que a gente quer que salva. Se esse arquivo não existir, ele salva e cria o arquivo, né? E caso ele exista, se a gente quiser que ele seja sobrescrito, a gente tem que colocar aqui o add save create overwrite, ok? Que é para sobrescrever. Então, como a gente já carregou o arquivo aqui, não tem necessidade, a gente não tem problema de sobrescrever, né? Porque a gente vai ter carregado o arquivo, adicionado o texto e depois sobrescrever o arquivo, ok? Então, vou marcar aqui o add save create overwrite para que ele possa
sobrescrever o arquivo. Pronto, essa é a nossa classe. A nossa classe já está criada, você pode copiar aí. Para quem é assinante do site, o arquivo vai ficar disponível aí para fazer download. É só clicar no link na descrição do vídeo. Você vai poder copiar aqui o texto da nossa classe. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós só criamos a classe CLOG. Nós temos que utilizá-la, né? Para utilizá-la, nós vamos criar um outro módulo agora, ó, inserir módulo, ok? E nós vamos criar esse módulo. Eu vou dar uma aumentadinha na fonte aqui. Provavelmente eu esqueci, né, de aumentar um pouquinho antes. Vou colocar 14 aqui, 15, para que fique melhor para vocês copiarem. Vou deixar aqui. Vocês podem dar uma olhadinha no texto aí, né? Se quiser, dê uma pausa no vídeo e possam copiar aí o conteúdo do nosso módulo de CLOG, ok? Vou voltar aqui no módulo 1. Nós vamos renomear esse módulo também, né? De módulo 1, nós vamos chamar agora de MLOG, né? M para mostrar que é um módulo e aqui C para mostrar que é uma classe. E a gente vai ter que criar quem? Olha, se a gente voltar na pasta de trabalho, a gente sempre chamou uma função, né? Uma rotina. No caso nosso aqui, um método chamado log. Então a gente vai ter que criar esse método que a gente passa isso aqui, ok? Então vamos lá. Vou clicar aqui, public sublog, ok? E a nossa variável é a ação, né? str ação as string, ok? Public sublog, opa, ação. O que faltou aqui? Ah, faltou a gente fechar aqui o parênteses aqui, ok? Isso aí. Esse aqui que é o jeito certo de fazer. Então, criamos o log e vamos passar a ação. O que a gente tem que fazer quando isso acontecer? A gente tem que criar um objeto do tipo CLOG, chamar a propriedade arquivo e passar onde que a gente quer salvar esse arquivo, depois registrar a ação e depois salvar o arquivo. A gente vai utilizar essas três rotinas que nós criamos aqui. Vamos lá fazer isso? Olha, então eu vou criar um arquivo aqui, ó. Vou declarar primeiro a variável, né, que eu sou obrigado, já que eu tenho um option explicit aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui dim olog, que é o nosso objeto do tipo log, ele é do tipo CLOG, que é o nome do objeto da classe que nós criamos, ok? Vamos inicializar esse objeto, então set olog é igual a um novo objeto do tipo CLOG, ok? Agora, olha que legal, se a gente vir aqui, ó, vou até usar o with CLOG aqui, para vocês verem, né? Vou colocar um end with aqui, olha, propriedades do CLOG, quando eu colocar um ponto, olha, o que eu tenho aqui? Opa, ele não pegou, tá faltando alguma coisa aqui, set olog igual CLOG. Deixa eu só ver aqui. Ah, aqui não é CLOG, é olog, ok? Ó, o nome do nosso arquivo é olog. O de objeto e log é o nome do nosso objeto. Ponto. Olha, a gente tem uma propriedade chamada arquivo, pode perceber pelo desenhozinho, e temos dois métodos, registrar e salvar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir onde que nós queremos salvar a informação. Então, arquivo é igual, qual que é o nome do nosso arquivo? Então, vai ficar dentro, ó, thisworkbook.path, ok? Tá aqui, que é o endereço. Vou concatenar com uma barra, né, que é o nosso separador, ou eu posso utilizar, para quem não sabe, tem uma constante chamada dentro de application chamada path separator. Olha, por que eu posso utilizar isso aqui ao invés de digitar a barra? Porque em alguns sistemas operacionais o nosso separador, né, de path, né, o nosso separador de caminho não é aquela barra que a gente está acostumado no Windows, né? No Windows é essa barra aqui, só que, por exemplo, no Mac não é. Então, para que a gente possa pegar, independente do sistema operacional, qual é o separador, nós podemos utilizar essa constante aqui, ok? Vou utilizar essa constante e vou concatenar com o nome do arquivo que eu quero, que vai ser log.txt, ok? Aqui você poderia fazer situações, simulações, por exemplo, colocar um nome do arquivo para cada usuário, você poderia utilizar o environ para pegar o nome do usuário. Poderia colocar aqui, por exemplo, um arquivo por sessão, você determinaria o arquivo. Como a gente vai deixar fixo o arquivo chamado log, ele vai gerar sempre esse arquivo, como se esse arquivo já tiver, ele carrega o arquivo. Agora nós vamos colocar aqui ponto registrar, e nós vamos registrar o quê? A ação que o cara passou aqui, ó, str ação, ponto salvar para ele gerar o txt, ok? Só isso, o nosso arquivo já está funcionando. Vamos fazer um teste, ó, vou salvar. Opa, ele está dando um conflito, estão fora do intervalo. Vamos clicar em depurar, registrar, vamos ver o que está dando aqui, ó. Salvar, vamos dar um F8, vamos tentar ver o que está acontecendo. Ah, aqui, ó, nós escrevemos .write, né? Eu falei que é write text, né? Essa que é o correto. Então, lembrando aqui é write text, ok? Vou fazer isso, vou dar um F5 de novo para continuar executando. Agora deu certo, ó. Salvei, vou voltar lá e ver se o arquivo log foi gerado, ó. Vou fechar, vou abrir aqui, já tinha, né? Ele salvou a pasta de trabalho. Vou fechar. Vou apagar esse arquivo para vocês verem que está funcionando. Vou vir aqui, ó, no nosso editor de Visual Basic. Vou dar um Ctrl G e vou digitar aqui na nossa janela de verificação imediata um log, né? Ó, log, este é um teste. Ok? Vou dar um Enter. Vamos ver se executou. Olha, deu um Enter. Ele tem que ter gerado o nosso arquivo log aqui. E olha que bacana. Este é um teste salvo com cada uma dessas informações. E o seu arquivo vai ser salvo sempre dentro de um TXT. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Não deixe de curtir aí se você gostou. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Um grande abraço e até lá. Valeu!